Bom, vamos para a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: duas caixas cúbicas e retangulares perfeitas têm 6 faces de quadrados perfeitos. As faces da primeira caixa têm 3 metros quadrados de área e cada face da segunda caixa tem 9 metros quadrados de área. A razão entre o volume da primeira caixa e o volume da segunda é... Bom, então aqui eu já adiantei o desenho aqui. Nós temos aqui. O que ele quis dizer é basicamente que você tem duas caixas que são cúbicas, tá? A primeira caixa é menor que a segunda. A primeira caixa, ela tem 6 faces quadradas. Vou chamar aqui, vou dar letras para ficar... Chamar os vértices de letras para ficar mais fácil a comunicação. Então, essa primeira caixa eu vou chamar de A até H. Essa segunda caixa vou chamar de I até P, certo? Que facilita a comunicação. Todos os quadrados, ou seja, quando você pega o quadrado que... Vamos dizer que a gente vai escolher esse quadrado que está na caixa aqui, que é o quadrado, vou chamar de base, tá? Ele é um quadrado, nosso quadrado ABCD, e ele tem 3 metros quadrados de área. Quando você escolhe aqui um quadrado semelhante ao quadrado da primeira caixa na segunda caixa, que é o nosso quadrado IJKL, ele é um pouco maior, tá? O quadrado IJKL, ele tem 9 metros quadrados. Quando você trabalha, a ideia é fazer a comparação entre os volumes dessas duas caixas, da caixa 1 com a caixa 2. Então, primeiro, a gente precisa descobrir o volume delas. Para calcular o volume de um cubo, a gente precisa da aresta e pega essa aresta e eleva ao cubo. Só que ao invés de fornecer para a gente a aresta, ele fornece para a gente a área. Então, o primeiro passo é descobrir a aresta desse cubo. No caso, no caso, descobrir o lado do quadrado aqui a partir do quadrado, certo? Então, a gente vai se concentrar nisso. A área do quadrado, ele é dado por lado, no caso, o nosso lado aqui a gente vai chamar de A, tá? No caso é A elevado ao quadrado, ou seja, é o lado elevado ao quadrado. Esse valor 3 aqui, ele se refere à área, então eu vou substituir ele pelo A maiúsculo que está representando a área. Logo, o nosso lado do quadrado mede raiz de 3 metros, tá? Da mesma maneira, quando a gente for trabalhar aqui, para não complicar aqui, eu vou chamar de A1, tá? Que é o lado do primeiro quadrado. Aqui eu vou chamar de A2, que é o lado do segundo quadrado, aqui do quadrado que faz parte do cubo maior, tá? Então, cada um vai medir A2 aqui, certo? Então, nós temos aqui que a área do quadrado 2, que é a área do quadrado 1, que a área do quadrado 2 é o lado do quadrado elevado ao quadrado. Logo, isso fica 9 é igual ao lado ao quadrado. Então, o lado do segundo é raiz quadrada de 9, que é 3 metros. Vamos nos concentrar agora no volume. Quem que vem a ser o volume? Vou chamar de volume 1. Quem que vem a ser o volume 1? Raiz de 3 elevado ao cubo. Lembrando que o volume de um cubo é dado por... Vou até deixar anotado aqui. O volume do cubo é dado pela aresta elevado ao cubo. Então, no caso, a gente sabe que o lado do quadrado era raiz de 3, ou seja, a aresta do primeiro cubo é raiz de 3, que dá aproximadamente 1,7 metros aí.
Então, elevando ao cubo, isso fica raiz de 3 ao cubo, vai acabar ficando raiz quadrada de 27, certo? Que, fatorando o 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é raiz quadrada, a cada par a gente vai tirar da raiz. Isso fica 3 raiz de 3. Bom, o volume do segundo cubo fica 3 elevado ao cubo, que é basicamente 27, certo? E a pergunta, então agora a gente tem o volume dos dois cubos, tá? Ambos estão em metros cúbicos. A pergunta, queria saber a razão a razão do primeiro pelo segundo cubo. Razão é uma divisão. Então, nós vamos nos concentrar aqui, ó, a razão, certo? Ou seja, você vai pegar o volume do primeiro cubo e dividir pelo volume do segundo cubo. Não fosse essa uma questão de vestibular, você simplesmente pegaria o 3 raiz de 3, dividiria pelo 27, cancela o 3 com o 27, né? Que nada mais é do que simplificar por 3. Isso vai acabar ficando raiz de 3 em cima e vai ficar 9 embaixo. Então, seria basicamente essa a resposta. Só que quando você olha para as alternativas, nas alternativas, nós temos em potência de 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esses dois, deixar eles escrito como 3 elevado a alguma coisa. O 9 é bem simples, que é 3 ao quadrado. Mas eu acredito que vocês não se lembram direito, mas como que eu escrevo 3, raiz de 3, né? Em forma de potência. Quando você tem uma raiz, né, nesse caso aqui a raiz é quadrada, e o nome quadrado não vem à toa, é porque o índice dela é 2, tá? E em cima do 3 é 1. Esse 2 aqui, a gente representa ele como o denominador da fração. Então, aqui em cima vai o 1, tá? E aí fica 3 elevado a meio, dividido por 3 elevado a 2. Uma divisão, em que você tem divisão de potências em que a base é igual, você faz a subtração entre elas. Então, fica meio menos 2. Para fazer a subtração, que é meio menos 2. Para fazer a subtração, a parte de baixo, o denominador tem que estar igual. Então, esse cara aqui eu vou multiplicar por 2, esse por 2, que eu gero uma fração equivalente. Aí fica assim, uma fração 4 meios é equivalente a 2, só que a base, o denominador ficou igual, então fica 1 menos 4, menos 3 meios. Então, nós temos 3 elevado a menos 3 meios, é a solução, a resposta certa é a letra C.